mais uma live aqui no @JP Saraiva, esperando o pessoal entrando. Mais uma live de segunda-feira, desta vez com o Thiago Bicudo, que é um profissional de marketing esportivo brasileiro, mas que está atuando lá em Portugal. O Thiago vai contar um pouquinho aí sobre inovação no esporte, sobre carreira no futebol. Então o pessoal tá entrando, Aline, Gustavo, MKT.fute Portugal. Estamos esperando aí, então, Gustavo. Assim que o Thiago entrar, eu já convido ele aqui. Quem tiver algum tipo de pergunta pode mandar no decorrer da live mesmo, sobre inovação e carreira no mercado esportivo. Beleza? Vila Flordan também tá aí, beleza, Vila? Tranquilo? Vamos lá, então, aguardando o Thiago. Quem tiver perguntas já pode ir mandando também, que aí ele vai respondendo assim que ele entrar. Vou adicionar ele aqui agora. Vamos lá. E aí, JP? Fala, Thiago, beleza? Beleza, e você? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Frio aí? Nossa senhora, tá doido. Muito frio, viu? Tava, sei lá, 30 graus até poucos dias atrás e agora já cai para menos, para 10, cai para 11, cai para 12, tá difícil. Pois é, aqui a gente está no verão, então fez 30 graus aqui hoje. Aí tá tranquilo então, né? Tá até calor. Imagino. Thiago, prazerão receber você aqui nessa nossa live. Prazer é todo meu. Conversar Uma honra. muito obrigado mesmo por separar um tempinho aí para conversar aqui. E eu queria que você iniciasse contando quem que é o Thiago Bicudo, como que você foi cair aí no futebol, como que você fez o seu primeiro trabalho no futebol, como que aconteceu tudo isso. Não, legal. Cara, na verdade, eu sempre trabalhei ao redor do futebol e nunca só no futebol, vamos dizer assim, né? Ultimamente eu tenho mais específico trabalhando com software de futebol, mas minha carreira foi muito em volta do marketing esportivo, tá? Então, em 2009, 2010, eu fiz um MBA em marketing esportivo, né, em São Paulo. Eu sou nascido em Piracicaba, mas morei minha vida inteira em Campinas, interior de São Paulo, né? Bacana. Então, fui fazer a pós-graduação em São Paulo, já com esse diferencial, sabendo que o interior, as pessoas olham muito para a capital, né? E para o interior se olhava um pouco. Então, eu era o único da turma que era do interior. Então, quando as pessoas já queriam saber alguma coisa do interior de São Paulo, já me perguntavam. Então, já era um jeito de me diferenciar ali na turma, entendeu? Aí, com isso, eu fui trabalhar com um evento esportivo, numa agência que chama No Blue Sports, em Campinas, né? Hoje é uma das maiores, acho que até de eventos é uma das grandes do Brasil, faz a corrida da ASICS e tudo mais, a Golden Run. Foi uma escola sensacional para mim, fiquei lá uns 2 anos. Um dos meus primeiros eventos foi o jogo do Deco e Amigos, quando o Messi foi para o Brasil. Bacana. Então eu tive o prazer de entrar na agência e produzir um evento dessa magnitude com a primeira vez do Messi no Brasil. O Deco é um cara que eu sonhava em ver ele com a camisa do Brasil. Pena que não teve como, se naturalizou português aí. Mas ele, pra mim, era o camisa 10. Se pegasse e falasse assim, me fala um camisa 10 personificado, pra mim era o Deco. É que nem olhar o Thiago Alcântara ontem na final do Bayern, né? E falar por que ele não tá com a blusa do Brasil, né? Exatamente. É complicado. Às vezes eles estariam, se encaixariam muito melhor, né? Pois é, mas a gente produz muito craque. Acontece. É isso. E aí, com isso, trabalhei no marketing esportivo e depois de um tempo fui convidado por um amigo para a gente ir para São Paulo e abrir a nossa própria agência, né? Que chama Duo Sports. Né? E com ela eu fiquei de 2012 até eu vir para Portugal. Né? Em 2013, a gente resolveu terminar a sociedade, né?
e eu fiquei com a agência e eu trouxe ela para Campinas de novo, por entender que, por ser do interior, conhecia melhor o mercado, né? Meu networking muito forte também estava no interior, então vi que tinha muita oportunidade. E apareceram várias, né? Desde fazer parceria com grandes agências da capital, no interior, né? Ser um produtor local, captador, esse tipo de coisa. E com isso, depois de mais de 5 anos da agência, eu fui convidado para trabalhar nas Olimpíadas também. Eu fui gerente de operações do Parque de Deodoro, né? Então, toda a carreira de eventos é posta à prova num mega evento como uma Olimpíada. Né? Então, assim, histórias não faltam de Jogos Olímpicos. E aí, passado um tempo, eu vim para Portugal, né? Decisão com a minha família e também estudar um pouco o mercado, entender o mercado, porque minha carreira foi toda baseada no esporte. E agora, cheguei aqui, trabalhei numa startup de tecnologia e qualidade de vida. Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Eu trabalhei aqui numa startup de qualidade de vida e saúde para entender um pouco desse mundo de startup que me faltava ainda. Né? Como agência no Brasil, sempre a gente acaba trabalhando com players maiores, né? Porque players menores são mais difíceis de entrar no esporte. Né? E se a gente falar de futebol, então, assusta mais ainda, porque todo mundo está acostumado com cifra muito alta. Com certeza. Aí eu aprendi um pouco da startup e aí eu fui convidado pelo CEO da Tema Software a tocar o marketing, né? Ser o head de marketing. E só para explicar, a Tema Software tem hoje 2 produtos, né? 2 softwares. O Tactical Pad, que é o carro-chefe, que esse ano está fazendo 10 anos. A gente está montando uma campanha muito legal que vai ser lançada agora no meio de setembro. Né? Mais de 230 países. Ele é um aplicativo voltado para tático no futebol? É uma prancheta técnica, vamos dizer assim. Tá? Prancheta online ali. Você monta as jogadas ensaiadas, movimentação de jogador, aí tem a visão 3D, tem a visão por cima da prancheta 2D, né? Então, assim, e é um produto muito forte, tem mais de 1 milhão de downloads, estamos em mais de 200 países, e assim, é um produto, sabe, temos parceria com Tottenham, com Federação Portuguesa, com Atlético de Bilbao, seleção coreana de futebol, assim, então temos contato com players muito, e é uma empresa brasileira que pouca gente sabe, né? Muita gente acha que é estrangeiro. Eu achei que era portuguesa, eu achei que era uma empresa portuguesa. Na verdade, ela é brasileira, o CEO está na Itália e eu em Portugal. Que bacana. Para entender isso. E temos também o Pico, que a gente lançou, demos o azar de lançar 2 semanas antes da pandemia, que é um aplicativo de estatística, né? Para coleta de estatística de qualquer jogo de futebol, tá? Lançaram o Pico antes do Pico ser alcançado, né? Putz, nem me fala. Não, isso congelou todo o nosso planejamento. Sem dúvida, trava completamente, né? Porque o Pico, ele não tem só o foco no você assistir o Bayern e PSG e medir estatística. Ele é muito focado na escolinha de futebol, no time universitário, no time do bairro. Ele é gratuito, ele é completamente gratuito, entendeu? Que bacana. E todas as funcionalidades gratuitas, porque a gente acredita, até o nosso slogan do Pico é estatísticas são para todo mundo. Né? Porque a gente sabe que democratizar mesmo as estatísticas. Né? Exatamente, porque os grandes players têm os softwares que são muito bons e completos de estatística, mas a escolinha de futebol não tem, o time de bairro não tem, times de menor escalão não tem. Então, amador, tem, com certeza. Então, assim, a gente acredita que isso também a gente consiga contribuir um pouco para melhorar o futebol, principalmente no Brasil, né? Que a gente sabe que tem esse gap um abismo imenso, né? Entre o futebol. Isso é exatamente o que eu ia puxar de você, ia te perguntar agora. Eu tive a oportunidade de visitar no ano passado a Europa, eu não fui para Portugal, estava muito afim de ir, mas não deu para ir. Então a gente foi França, Itália e Inglaterra. Nas estruturas de lojas oficiais, por exemplo, porque eu tive uma visão totalmente de consumidor. Eu não estava lá, eu estava lá produzindo conteúdos para o Brand de Bola, mas eu não fui lá para realizar nenhum tipo de trabalho para nenhum clube nesse sentido. Então eu tive uma visão de consumidor. Eu fui lá, eu realizei
análise de consumidor. E eu não consegui perceber, pelo menos nessa estrutura de produtos licenciados, estrutura das lojas, uma diferença tão gritante assim para grandes clubes do Brasil, por exemplo. Só que eu sei que às vezes na parte de marketing não tem tanta diferença. Mas eu sei que na parte de gestão do esporte, Portugal é absurdamente evoluído. Tanto que Benfica, os clubes de Portugal, eles têm um projeto de sócio-torcedor totalmente desenvolvido, alavancado, são os clubes que mais têm sócio no mundo. Então eu queria saber de você, o que você percebe que realmente é muito diferente do nosso mercado brasileiro para o mercado europeu, e o que você percebe que a gente já está praticamente no mesmo patamar, que não muda tanto? Cara, assim, nos times de futebol, os três grandes aqui, né, vamos dizer, o Sporting, o Porto e o Benfica, eles são os Big Three aqui mesmo, e eles estão os três, e depois vem o Sporting Braga e outras equipes. Isso com visibilidade mundial, tá? Interno não é tanto assim, tá? Sim. Interno é bem diferente. Mas, interno, como assim, que você enxerga? Internamente, cara, assim, como que você enxerga? Analisando o mercado mais de Portugal, né? Os times são muito mais profissionalizados. A parte de infraestrutura aqui, parece que eles estão alguns anos na frente do Brasil. Eu acho que o Brasil tem caminhado muito bem para essa... Foi até uma das respostas, acho que o Bernardo do Alverca falou isso, né? É uma coisa que nós já conversamos também, que aqui saiu na frente, né? O continente europeu, então tudo aí começou com isso, começou antes. Então o Brasil até acompanhou bem, a coisa do sócio-torcedor é muito legal no Brasil, mas aqui o sócio-torcedor ele é sócio mesmo. Inclusive o Bernardo postou esses dias nas redes sociais dele que ele votou como sócio do Alverca, ele votou no presidente. Isso é uma coisa que no Brasil é muito difícil, né? Você deve ter pouquíssimos clubes. Então, assim, essa parte de infraestrutura, né? Até uma coisa que nós estávamos conversando esses dias de mercado de trabalho aqui. Aqui, dificilmente, você perde o emprego para o sobrinho do primo do conselheiro, sabe? Aqui você tem uma estrutura mais... É uma coisa muito comum, coisa muito comum aqui no Brasil, né? Sim, não que isso não aconteça, porque eu não posso também generalizar. Mas eles valorizam mais a profissionalização, a pessoa qualificada, né? Exatamente, a qualificação faz diferença. E aqui também a educação em Portugal é muito diferente. Então a maioria das pessoas sai da universidade já com o mestrado. Então, para você ter ideia, uma pessoa que chega do Brasil só com faculdade está competindo com se não 100%, a maioria tem mestrado. Pessoa... Sim, entendi. É bem complexo, né? Sim, e aí tem as diferenças de fazer parte da União Europeia mesmo, sabe? Aqui você vai no caixa do supermercado ou naquele tiozinho que vende metrô, todo mundo fala inglês, todo mundo fala 2, 3 idiomas, entendeu? Sim. Então a internacionalização já faz parte da cultura aqui, entendeu? Internacionalizar uma marca como o Benfica, como o Sporting, como o Porto, que jogam Champions League e que é um país turístico, é um trabalho muito diferente, e vou colocar entre aspas, mais fácil do que internacionalizar uma marca de futebol brasileira, como o próprio Flamengo, vamos dizer assim, entendeu? É um trabalho mais, a gente pode dizer que, pelo fato da Europa ter países muitas vezes menores, e um praticamente coladinho no outro, por exemplo, se o Barcelona vai jogar contra o Milan, é como se o São Paulo fosse jogar na Bahia. Então é uma proximidade geográfica que facilita muito esse tipo de trabalho de internacionalização, né? Se você atravessou a rua ali praticamente, você já está atingindo um público de outro país. Sim, até eu comentei brincando com o pessoal aqui, uns amigos de Portugal, que eu fui até o Porto assistir o Brasil e Panamá, né? Fui no final de semana, fui no sábado, voltei no domingo. E eles ficavam espantados, porque era muito longe. Eu falo, 3 horas de carro pra gente, né? Em 4 horas eu tô em Sevilha, né? É uma coisa pra gente em 4 horas. Eu já cansei de trabalhar mesmo, quando eu fiz projetos com Franca Basquete, eu estava em Campinas, ia para Franca ver um jogo e voltava. Eram 4, 5 horas de viagem, né? Então é uma coisa comum pra gente. Então a geografia faz muita diferença. Então, em 4 horas, o Benfica está em Sevilha. Não tem que fazer uma preparação logística, por exemplo, se o Grêmio vai jogar contra o CSA, entendeu? Contra o Remo, Paysandu, CRB. A distância é muito menor. Eu sou de BH,
E aqui a gente percebe, a gente vai mudar um pouquinho desse ponto geográfico, eu acho que a gente não pode sempre utilizar isso também como desculpa, Claro, porque tem muita claro, coisa que dá para claro. ser feito digitalmente, mas existe uma dificuldade dentro do próprio Campeonato Mineiro aqui, por exemplo, se você vai para o sul de Minas, são 6, 7 horas de viagem, entendeu? Então é um campeonato regional, às vezes demanda uma Sim. logística muito mais complicada do que uma Champions League que um clube vai de um país para o outro. Eu falo em termos Para você, geográficos, em obviamente. termos geográficos, Portugal é mais parecido com Pernambuco, entendeu? Em termos Exato. populacionais é menor do que a cidade de São Paulo. Então, assim, Sim. parece, entre muitas aspas, a gente que está acostumado com o Brasil, 200 milhões de habitantes, 27 estados e um continente, parece que é tudo mais simples, né? Mas, na verdade, isso acaba funcionando muito como desculpa no Brasil para não fazer muita coisa boa, né? Exatamente. Tiago, em relação à gestão, assim, a gente falou dessa questão do marketing, em relação à gestão, à inserção no mercado, como que você enxerga, por exemplo, aí, se você conseguisse analisar, pode ser que você me fale, não, eu não enxergo diferença, mas você enxerga que tem uma diferença em quem quer ingressar no mercado de futebol no Brasil e quem quer ingressar no mercado de futebol aí na Europa, por exemplo, você acha que os caminhos têm obstáculos diferentes ou que é praticamente as mesmas dificuldades e tudo mais? Eu acho que, assim, a grosso modo, elas são muito parecidas. Mas, aqui, com a qualificação, ela te dá mais algumas vantagens que o Brasil não necessariamente as qualificações te dão, tá? Sim. Aqui, você conversa com as pessoas aqui, elas têm dois times, né? O cara torce para o Estoril, torce para o Belenense, torce para o próprio Alverca e torce para outro time, né? Então, assim, as divisões, voltando um pouco de geografia, Não tem problema não. uma cidade aqui não tem o tamanho do Brasil. Aqui a divisão é diferente, tá? Entre Lisboa e Cascais você faz meia hora, só que ali são 10, 15 cidades, entendeu? Então a regionalização é muito forte. Então, por exemplo, eu moro em Carcavelos, tem o grupo esportivo de Carcavelos, daqui. Então a maioria das pessoas com quem eu jogo até futebol, muitos já jogaram no time. Então tem uma identificação muito forte com o time, ele faz parte da Liga de Lisboa. Então, assim, tem esses caminhos para entrar, que é. E esse campeonato de Lisboa também, se eu não me engano, faz parte de uma liga da federação. Então a estrutura já vem amarradinha, certinha, desde lá de baixo. Desde de Entendeu? baixo. Entendeu? Então, assim, É como se fosse o campeonato inglês, por exemplo, tem 9 é, divisões, e se você pegar sim. até a nona divisão, ela é muito bem organizadinha. Então aqui, acho que se eu não me engano, são 4 divisões, né? E aí você tem as divisões locais, a divisão Lisboa, a divisão Porto, divisão Faro e tudo mais. Dessas, aí que você classifica para as outras, entendeu? Então você tem uns critérios mínimos, você tem. Então, assim, se você não tiver tudo muito estruturado, você não sobe. Sim. Né? E aí também tem a diferença do mercado, que aqui tem as SADs, que é um paralelo muito grosso, assim, mas é igual estão tentando fazer com o Botafogo, né? Que terceiriza o departamento de futebol, e aí aí uma empresa cuida do futebol e o clube cuida do restante do clube, de outros esportes e tudo mais. Depende de Entendi. cada acordo. Futebol e clube social separam, Isso, né? isso, eles separam. E, e essa diferença é muito mais profissional, né, nesse sentido. Não que eu ache que seja o modelo ideal, que tem que copiar tudo exatamente no Brasil, porque não existe forma de bolo. Né, ainda mais com questões culturais, mas essa diferença de ver como negócio, de ver como infraestrutura e até do esporte aqui se vê como um benefício para a sociedade, um retorno para a sociedade, acho que é diferente do Brasil, tá? O futebol no Brasil, a visão que eu tenho leiga, né? Eu falo isso porque eu nunca trabalhei em clube mesmo, já fiz muita parceria com clube, conheço, mas nunca trabalhei em clube mesmo. O retorno para a comunidade, ele é tirando ações sociais pontuais, ele não tem muito essa preocupação, a não ser com o sócio e tudo mais. Aqui você vê que tem alguma preocupação mais com a comunidade, porque a comunidade está mais próxima, entende? Entendi.
os clubes regionais, eles têm Sim, um aporte maior, assim, de quem mora ao redor, né? sim. Eu falo E isso assim, desculpa até te cortando, Jota, porque eu sou de Piracicaba, então eu tenho um carinho, já trabalhei muito com o 15 de Piracicaba, sim, sim. né? Então, assim, em Piracicaba é até um ponto meio fora da curva do Brasil, que tem uma cidade que abraça o time, né? E aqui em Portugal eu noto que isso são todas as cidades, todo mundo abraça o time local. Tem o Bacana. outro time, tem o Porto Sporting, o Braga, o Vitória de Guimarães, todo mundo torce para esses grandes, mas tem o pequenininho do seu bairro, sabe? Da sua freguesia, que é o que chamam aqui. Legal demais. E o Vitor Johannes, que trabalha aí no departamento de internacionalização do Cruzeiro, e eu até fiz Sim, uma live com ele, ele comentou aí, ele tocou num ponto interessante que eu até tinha listado para a gente falar também, que é a questão das transmissões dos jogos. Ele disse que os horários também acabam atrapalhando. Só que eu não ia falar dos horários, eu ia falar mais da questão dos direitos mesmo de transmissão. Como certo. que é realizado aí em Portugal? Você viu como que você enxergou aí essa MP 984, dizendo que agora os direitos seriam dos mandantes? Como que você Uhum. enxerga essa questão dos direitos de transmissão dos jogos? Eu vou até pedir desculpa que assim, não é um assunto que eu domino de Portugal, eu não sei realmente como são as Os transmissões aqui em direitos. Portugal dos Sim, direitos. Mas eu sei, por exemplo, a Champions League é da Eleven Sports, né? Então eu não tenho Eleven Sports em casa, eu não vi Champions League, né? Eu sim. arrumava os botecos aqui com esplanada para ver, né? Porque E ficar aí lugar assistir fechado não lá. dá, de assistir lá. Mas a final foi TV aberta. Foi a Eleven teve uma parceria com a TVI, entendeu? Ah, Então isso. bacana. Então a final Bacana. foi para rede aberta. Mas eu vi a MP do Brasil, eu acompanho muito a notícia daí. Eu tenho muito receio, porque uma canetada não resolve os problemas estruturais que a gente tem. Ela pode dar muita liberdade, tudo isso, ela pode ser muito benéfica para o futebol, mas ela demanda uma união e uma visão de mercado que os clubes brasileiros não têm, que é adversário só dentro de campo. Fora nós temos que ser parceiro, né? Sim, sim. Eu tô com a blusa da NBA, que os caras entendem muito bem isso, eles têm um departamento gigante lá, né? Só para isso, né? Eles têm um departamento que, assim, eles mediram todos, por exemplo, todos os times que têm patrocínio de posto de gasolina. E eles entregam isso para os outros times, entendeu? Falam assim, ó, se você quiser tentar posto de gasolina, o que funcionou com os times foi isso, com essa abordagem e tudo mais, entendeu? Isso é um sonho. Eles já têm um planejamento mensurado ali, né? O Sim, que foi planejado e deu resultado. sim, isso para prospecção, não é nem para execução, né? Então, assim, é uma coisa que para a gente é impensável que um time vai passar informação para uma Sem liga dúvida que que não é sabe. pensado. Então, Sem assim, dúvida. lógico, tem seus sigilos. O Brooklyn Nets não vai passar todos os dados para o Orlando Magic, mas o dado grosso comercial eles passam, entendeu? Então é essa coisa de ser o adversário só dentro de campo, não ser inimigo, sabe? Sim, exatamente. Tiago, em relação à inovação, que é uma parte que você trabalha totalmente dentro dela, inovação no futebol, o que você acha que foi feito de diferente no nosso mercado esportivo durante essa pandemia e que foi totalmente ligada à inovação? O que você acha que a gente pôde aprender aí durante esse período sem torcida nos jogos, sem poder realizar ações presenciais? Como que você enxergou aí o papel da inovação nesse nosso período? Eu acho que foi uma inovação bem forçada e nós estamos aprendendo ainda. Não acho que colocamos ponto final nenhum. Teve a ação do time, que eu me esqueci o nome, se eu não me engano, da Dinamarca, não me lembro muito bem, que fez a parceria com o Zoom e colocou os telões nos estádios. É uma Sim. forma. Tem os times que estão colocando os totens no estádio com a figura dos sócios torcedores, de ex-atletas e de ídolos. Tem time que assiste, que põe o som da torcida. Então, assim, é uma coisa que tem-se que medir, entendeu? Não tem. Porque uma coisa que funciona com o Corinthians não necessariamente vai funcionar com o Palmeiras, não vai funcionar com o Grêmio, não vai funcionar com o Benfica, entendeu? Tem essa coisa da cultura local. E aí eu acho que é um diferencial aqui, por exemplo, do futebol português, que é o CRM. Né? Tem base de informação e de dados que você consegue. É lógico que é diferente assistir uma Champions League como ontem,
você ouvindo todo mundo gritar e sem ninguém no estádio. Totalmente É estranho, mas é compreensível e está todo mundo no mesmo papel, no mesmo barco, desculpa. Sim. Então, assim, essas inovações elas vão acontecer. Nós também estamos pensando em algumas coisas, como até com o Tactical Pad de realidade virtual, né, com os óculos para melhorar treinamento, né, para ter a visão do jogador e olhar no 3D, ó, se você estiver aqui, como que vai ser, tudo mais. E eu acho que essa pandemia abriu uma brecha que muita gente não explorava, que eram as parcerias. Por exemplo, o Tactical Pad e a Tema não tem essa tecnologia, tem a tecnologia da prancheta, do visual, do futebol, mas eu não tenho a tecnologia do simular um toque de bola, entendeu? Eu consigo, com a minha visão, com o VR, né, olhar para os lados e ver tudo, mas se eu tiver uma parceria com alguém que tem a tecnologia da sensação, né, eu ponho uma chuteira com chip ou com alguma coisa, eu já posso levar o treinamento para dentro de casa num nível que, entendeu? Então, assim, fomos todos obrigados a abrir o leque, né, para parcerias das mais impensáveis às mais óbvias, né? Assim, desde essa que eu estou te dizendo, que é uma conversa que temos, mas às vezes até com concorrente a gente pode fazer alguma coisa muito, muito bacana, sem ninguém agredir ninguém comercialmente. Todo mundo ganhando. Todo mundo ganhando. E é uma coisa que, assim, a pandemia ninguém sabe quando vai ser o fim. Eu falo brincando que é, infelizmente, igual uma tsunami, né? A hora que a onda vem, ela derruba tudo, mas o problema é a hora que a onda volta. Volta, né? exatamente. Porque agora a gente está todo mundo tentando sobreviver. A hora que a onda voltar, a gente vai olhar os escombros e saber para onde a gente vai agora. Né? Então Exato. A gente ainda não sabe. A gente está todo mundo sobrevivendo, vendo o que vai acontecer. E aí a gente tem que construir um barco junto agora. Né? Exatamente. Entendeu? Tiago, o Vila Flordan perguntou aí para trás. Eu voltei aqui na pergunta dele. Eu peço até desculpa. De você fazer um merchanzinho aí. Ele está perguntando onde que baixa o Tactical Pad. Você disse que já tem mais de 1 milhão de downloads, né? Sim, sim. Tem a nossa homepage, né, o tema.com.br, tema com 2 M's, tá? Sim. Tem o site do tacticalpad.com, é tacticalpad, tá? É tacticalpad.com. E tem o pico com 2 C's, .app, tá? Todos estão disponíveis em Play Store, Google Store, mas no nosso site já tem um link direto. Tá, então acho que facilitar um pouco aí. Mas depois eu posto também na minha face. Fechado. Eu também coloco na descrição do vídeo depois. Esse vídeo aqui, essa live nossa vai pro YouTube também. Assim que ela for pro YouTube, eu também coloco lá. Sobre esses softwares, esse trabalho que a Tema faz, vocês pensam em desenvolver, ou já desenvolveram, talvez, não sei, algum tipo de produto visando tecnologia para atender o sócio-torcedor, por exemplo? Então, nós temos assim, umas diretrizes nossas, depois eu vou responder a sua pergunta, é que nós criamos produtos que já tenham público, tá? A gente não inventa um produto e depois sai procurando quem use. Então a gente resolve problemas já reais, tá? Sim, sim. Então, assim, já tivemos propostas de grandes players, assim, se depois eu te contar quem veio pedir para fazer um white label do Tactical Pad e nós dissemos não, você nem acredita. Mas assim, então, porque é uma coisa que a gente também preza muito pela qualidade, entendeu? Porque uma coisa é fazer o white label e entregar para um grande clube, e depois como é que faz esse suporte? Eu tenho que ter uma equipe dedicada para um grande clube, Exato. Entendeu? Um grande clube Exato. Europeu. Não posso só... depois o cara manda um e-mail para o meu suporte e eu resolvo como se fosse qualquer um. Não dá. Então, sem eu ter uma estrutura mínima, não consigo. Então, assim, sócio-torcedor hoje não é nosso foco, tá? Nosso foco agora nós estamos realmente nessa transição do Tactical Pad para ele ser, sem falsa modéstia, mas de grande para ser gigante, tá? Eu falo que é um nicho de técnicos, staff, de equipe técnica. Você tem 1 milhão de downloads, está em 200 países. Tem crescido bastante esse nicho. Tem. Né? E assim, grandes parceiros. Tem Mauro Betting, PVC, esses caras do Brasil são parceiro nosso. Entendeu? A prancheta do PVC tem muito nosso, sabe? Sim. Então, assim, a gente está muito preocupado
melhorar cada vez mais esses produtos. O Pico nós lançamos agora, então assim, vai ter sempre atualização. Quem usou o Tactical Pad desde o começo, que já fazem 10 anos, vai ver a melhora sempre. Nós estamos sempre em contato com o técnico, e eu não falo só técnico de primeiro escalão, tá? É um software que funciona para o Tite e para o técnico da escolinha, tá? Sim. Então eu até falo brincando que o modelo comercial nosso não pode ser nos grandes clubes, porque senão a gente vai ter 20, 40 clientes, né? Eu fixei o comentário aqui, não sei se está certo. É assim mesmo que escreve? Isso, é tudo junto, mas tá certinho. Não, então fechado. É só escrever tudo junto. Então, para quem quiser pesquisar. Isso. Tiago, eu queria saber a sua visão para a gente caminhando aí para o final. Antes disso, eu queria que quem estiver assistindo aí não esquecer de tirar um print marcando @JPSaraiva, marcando o Tiago, e compartilhar lá nos stories do Instagram, que a gente vai compartilhar também, marcando @Grandebola também. A sua visão, o que você consegue enxergar de inovação, de tecnologia para o nosso futebol, aí não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol do mundo mesmo, de forma bem ampla, bem geral. O que você enxerga que a gente possa estar utilizando no futebol daqui a alguns anos e que não está tão distante assim a realidade, mas que pode vir para ajudar muito quem trabalha com futebol? Eu acho que assim, primeiro a gente tem que olhar muito o que esses grandes players estão fazendo, desde os grandes players de tecnologia, IBM, Facebook, Google, Apple, esses caras, até o que os grandes clubes estão fazendo, por exemplo, o Barça, que tem o laboratório, né, o Barça, se eu não me engano, Barça Lab, o Innovations Hub, né, o Real Madrid tem o Real Madrid Next, vários clubes europeus têm isso, que eles colocam startups à disposição deles, né, dentro do clube, usando infraestrutura para os caras desenvolverem o que for preciso, e tem saído muita coisa boa, desde medição cardíaca, nutricional, física, até medida de engajamento, né? Então, assim, o que eu acredito de inovação que vai acontecer é muito difícil fazer o papel de prever o futuro. Mãe de Ná, né? Mas, assim, eu acho que cada vez mais, posso até estar chovendo no molhado, tá? Mas eu acho que cada vez mais a personalização é fundamental, que hoje em dia a gente tem as personas, né, que a gente... Antes era o target, né? Público de 18 a 35 anos, de tal, classe A, B. Tal. Aí hoje a gente já tem a persona, né? E eu acho que vai acabar sendo mesmo, com esse tanto de dado que a gente tem, de CRM, de rede social, de Google, a gente consegue personalizar exatamente, sabe assim? A hora que o cara pensar em comprar uma camiseta, já vai estar na mão dele, entendeu? Então eu acho que esse nível de informação é até uma coisa que eu com alguns amigos criamos um projeto sobre escrever sobre marketing, vendas e gestão. Eu até escrevo no texto que vai sair essa semana, que o futuro do marketing ele vai ser a criatividade, que a gente vai ter tanta informação, mas tanta informação, que as máquinas vão ajudar a gente, né, a gerar esse tipo de informação, mas o que a gente faz com ela? Né? E as mesmas informações que Corinthians tem, que Palmeiras tem, como que a gente faz? Então as máquinas vão ajudar a gente a se tornar mais humano, entendeu? Mais humano, assim, na característica humana. Então, assim, é criatividade, é a gente conhecer, por exemplo, nós somos do marketing, vai ler, não precisa nem ler um livro, mas vai ler um e-book sobre física, vai ver um documentário sobre vida animal. Sair um pouco do nosso... Sai, né? Eu até falo brincando, porque eu tenho 3 filhos, então eu estou imerso no mundo dos desenhos, e foi uma das coisas que eu pensei, até escrevi, quando meu filho fez aniversário. Ele queria um aniversário da Liga da Justiça. Eu falei assim, por que ele não pediu um aniversário do Benfica, do 15 de Piracicaba, sabe? Lógico, que é uma comparação até desonesta fazer isso. Sim, mas assim, essa coisa do licenciamento, a gente tem poucas coisas voltadas para criança, entendeu? Então, assim... Ainda tem. Se alguém ler, tem um livro do marketing esportivo do Kotler, é um livro super antigo, que é a invenção em busca de torcedores. Ele fala que nos Estados Unidos os caras têm um estudo por que a família investe no lacrosse e não no hockey, e quanto que isso
daqui 30 anos vai gerar de receita para o cara, entendeu? Exato, então, assim, exato. Se meu filho hoje escolher torcer para o Benfica, para o Porto, para o Sporting, isso vai gerar renda para o time hoje, que a hora que meu filho tiver seus 18, 20 anos e for torcedor fanático, e se for, né? Porque também tem outras concorrências aí, isso vai resultar em receitas muito maiores. Se a gente pensar no volume do Brasil, Portugal, então eu acho que é isso. Isso aí Assim, entra naquele fato. É. Isso entra naquele ponto de que realmente os clubes de futebol eles não competem só com outros clubes de futebol e nem só com outros esportes. Eles competem com entretenimento de forma geral, né? Porque em muitos casos o cara consegue. Às vezes, a pessoa que tem ela tem uma vida financeira tranquila, ela consegue ali investir em um futebol e consegue investir no outro tipo de diversão. Beleza, essa pessoa consegue. Mas mesmo financeiramente ela conseguindo, pode ser que em questão do tempo dela não tem como. Pelo menos pelo seu tempo, que é algo que hoje às vezes vale até mais do que dinheiro, esse tempo ele vai estar sendo consumido ou por um entretenimento ou por outro. Então acaba que, mesmo financeiramente, não é o único ponto. Às vezes a atenção da pessoa também, né? E eu acho que assim, o esporte e o futebol, em específico que a gente está falando, tem uma coisa que a indústria do entretenimento não tem, que é a surpresa, o inusitado, e que tem que ser ao vivo, sabe? Você nunca sabe como vai terminar. Ninguém está publicando hoje que o Bayern foi campeão ontem, porque isso é notícia velha, entendeu? Mas está todo mundo falando da série da Netflix, porque alguém está numa temporada, outro está na outra. Isso não tem problema para série, novela, filme, documentário. Para o esporte não dá, 5 minutos depois é notícia velha. Né? Então, assim, se não aproveitarmos essa instantaneidade, essa coisa da surpresa, o que vai ser, eu acho que a gente está perdendo o filão assim, do negócio, porque tanto que as brigas das emissoras agora é pelo ao vivo, né? Então, que a única coisa ao vivo que prende nossa atenção é o esporte. Com certeza. Né? Tiago, te agradecer demais, demais mesmo por esse papo aqui. Acho que muita gente conseguiu deu vários insights aí para muita gente que está aqui acompanhando a gente. Até um último comentário aí do Israel falando que Flamengo e América lançaram conteúdo infantil. Sim, tem a Liga e Turma do Coelhão, é bem interessante. E tem se eu não me engano, também tem a Liga dos Mascotes, né? Tinha esse projeto que estava acontecendo, que era legal. Também o Barcelona tem um, assim, é legal, eu não estou menosprezando nada, pelo amor de Deus, acho que todo mundo tinha que fazer, e acho que tinha que vir alguma coisa até de um player maior, assim, a CBF, sabe? Forçar uma coisa, porque assim, é marketing, é comercial, e a gente está falando do time. Sabe, meu filho não vai assistir o filme, o desenho do Flamengo só porque é o Flamengo. Ele vai se interessar por futebol, entendeu? Exato. E é um trabalho feito, o que é uma falha de vários clubes, é ali enxergar a curto prazo. E esse trabalho com o público infantil, ele acaba sendo um trabalho de... Ele para mim, ele é de curto, médio e longo prazo. Você vai estar construindo ali uma fidelização com um público que daqui, igual você disse, daqui a 40, 50 anos vai estar ali com certeza a marca do clube. Foi então, até o Bernardo comentou comigo, falou, não, vamos botar seu filho para entrar no gramado, né? E assim, eu tenho certeza que se meu filho entra no gramado do Alverca, ele vai ser Alverca para sempre, sabe? É uma emoção ali. Experiência. Né? Que, só quem frequentou estádio de futebol sabe o que é entrar num estádio de futebol. Exatamente. Sabe, eu fui aqui, mesmo... Falo brincando, macaco velho de marketing esportivo, fiz evento com o Messi, fiz evento do Red Bull, fiz um monte de coisa. A hora que eu fui ver o Benfica e o Ajax, se eu não me engano, no ano passado, e tocou a música da Champions, eu quase chorei, sabe? Arrepia mesmo, exatamente. Aquela coisa. Entendeu? Então dessa forma mesmo. Só quem atua e quem gosta de atuar nessa área que entende. Eu falo brincando, desculpa, JB, eu falo brincando que não existe sociólogo no Brasil que não sentou numa arquibancada, entendeu? Não tem como analisar o Brasil. Tem. E até por isso eu estou fazendo muito isso no meu LinkedIn, tá? Já fica o merchan aí, que eu tenho entrevistado. Pode fazer. Eu tenho entrevistado profissionais do marketing esportivo de Portugal. Né? Comecei com o Bernardo, aí já entrevistei o Rui, que é do Passos de Ferreira.
Agora, A Sheila, você já entrevistou? a Sheila, eu estou esperando ela me mandar a resposta. Tem a Fernanda, que trabalha com eventos aqui. Mandei agora estou conversando com o pessoal do Rio Ave. Então, assim, para entender o mercado, até como cidadão, né? Para eu entender a cultura de Portugal, eu preciso entender como que eles lidam com o futebol, né? Porque se a gente A visão deles. se a gente entende torcedor no Brasil, a gente entende um pouco do Brasil. Né? Então, eu estou conversando com esses profissionais, não só para o meu networking e tudo mais, mas para dividir esse conhecimento que é tão legal e eu acredito que até no meu começo de carreira eu também não tive tanto, né? Como eu disse, comecei em 2007, 2008, então já faz muito tempo e não tinha tanto conteúdo na época. A gente não tinha tanta informação compartilhada. Thiago, te agradecer demais, foi sensacional. Eu que agradeço, para o JP. pessoal te seguir aí, @ThiagoBicudo_MKT. Quem estiver assistindo que veio do Thiago, me seguir também, @JPSaraiva e @Brandbola, que é o meu projeto sobre marketing no futebol. Obrigadão, Thiago. Espero que você tenha gostado também. Não, gostei. Fico à disposição aí, JP. Obrigadão a todo mundo que tirou um tempo aí para assistir a gente. Fechado. Valeu demais, Thiago. Valeu todo mundo que assistiu a live aí. Até o próximo conteúdo do Brandbola, do @JPSaraiva. Um abraço. Show. Tchau, tchau.